Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é pra falar de um livro que me deixou um pouco confusa. Não é um livro que eu vou recomendar pra todo mundo, é um livro em que eu esperava uma coisa e foi outra. Então essa resenha é muito importante pra isso, pra que você que só viu a capa e leu o título, saber realmente do que se trata a história. Porque quando eu li a capa quando eu li, né, o título e vi a capa, eu realmente achei que era sobre outra coisa. Então o livro em questão é Bem-vindo à Casa dos Espíritos. Ele foi escrito pelo Christopher Bullman. Teve a publicação da Dark Side, então vocês já devem esperar aí uma edição belíssima. Ele tem essa capa bonita, essa folha aqui de guarda achei linda, com essas fitas VHS. O kit dele veio uma fita VHS bem legal. Então assim, eu esperava algo de muito terror, algo que tivesse muitos espíritos, né? Porque é Bem-vindo à Casa dos Espíritos, então eu acho normal a gente esperar isso. E ele me remeteu muito àqueles filmes, Imagens do Além, Vozes do Além. Eu achei que seria algo nessa pegada, assim, colocava fita, ia ser tenso e tudo mais. Acontece que ele não é um livro de terror, pelo menos ao meu ver não foi uma leitura aterrorizante. Tá mais pra uma fantasia urbana, uma fantasia com coisas assim sobrenaturais, com fantasmas de certa forma, mas é um livro voltado pra bruxaria. O livro que vai trazer muita referência russa, na verdade, a maioria dos personagens aqui são russos, o personagem principal é russo, então vai ter muita coisa da mitologia russa que eu não conhecia e que foi um ponto positivo, porque através do livro eu pude conhecer. Então a primeira dica, antes de você começar a leitura, antes de eu começar a falar pra vocês, é que quando vocês começarem a ver palavras que vocês não conhecem, ou criaturas, né, os nomes de criaturas aqui que vocês não conhecem, deem um Google pra vocês conseguirem imaginar melhor o que aquela criatura é, o que é a história daquela criatura. Porque eu, como não conhecia nada, fiquei bem perdida nessa parte. Às vezes eu tinha que voltar e pensar, tá, ele tá falando dessa? Mas o que essa fez? Ah, então assim, foi confuso. Mas pelas resenhas que eu tenho visto, porque eu terminei o livro e fiquei, tá, o que as pessoas acharam, porque eu realmente tô confusa. Eu vi que normalmente as pessoas vão sim ficar confusas, independente se você conhece mitologia e folclore e russo ou não. Então as primeiras páginas, nos primeiros capítulos, sei lá, com bastante parte do livro aí você vai ficar confuso, as coisas não parecem se desenvolver muito bem. Mas falando da história em si, o Andrew é o nosso personagem principal, ele, como eu falei, ele é russo. Ele é um bruxo, na verdade ele é um mago, ele gosta de ser chamado de mago. Ele mora nos Estados Unidos atualmente, numa casinha mais afastada. E essa casa dele é cheia de magia. Algumas pessoas não conseguem ver essa casa porque ele foi, na verdade, se esconder. E aí então muitas pessoas não conseguem ver essa casa dele. Se alguém entra na casa, tem uma magia pra acontecer alguma coisa e pegar essa pessoa. Então a gente percebe ali que ele tá se escondendo, que ele tá afastado de algo. Ele tem uma melhor amiga, que é a Neck. A Neck, ela tá aprendendo com ele algumas bruxarias, alguns feitiços. E o Andrew, ele é apaixonadinho pela Neck, mas a Neck é lésbica, então, né, incompatibilidade. Só que, além disso, o Andrew mantém um relacionamento com uma criatura. Essa que vem aí do folclore russo, né, da mitologia russa. Eu não vou falar criatura pra não perder toda a graça do negócio. Então ele mantém uma relação, mas você vê que já é meio estranho, né? Ele mantém relação com uma criatura mística, já não é muito bom o negócio. E ele é um alcoólatra, na verdade, ele tá há 10 anos, ou 6, de 6 a 10. 10 anos, acho que é, sem beber. Então, enfim, ele é um personagem denso, é um personagem que você não vai se apegar logo de cara, talvez. A gente vê que ele tem um segredo e tem todo um drama atrás disso. É um personagem que é bem solitário, de certa forma. Tem alguns amigos que também são magos. E ele começa a ser perseguido, então, por uma criatura lá do passado, em que ele teve aí um frente a frente na época da União Soviética. E essa criatura agora tá atrás dele. E pra ele se escapar dessa criatura e tentar acabar com ela, a gente conhece outros magos. Um deles, o Andrew, por exemplo, é especialista em encantamentos em carros. A gente conhece uma outra que é especialista em encantamentos pelo computador, pela internet. Então, é uma história atual, de certa forma, mas que tem essa fantasia no meio. Bom, até agora eu não falei de espíritos, né, como vocês podem perceber, e nem da VHS que aparece aqui quando você abre o livro, né, das fitas VHS. Então, o Andrew, além de tudo isso que eu falei, ele conversa com os espíritos através das fitas. Então, se ele quer conversar com alguém, ele vai lá, coloca a fita, a filmagem,
e consegue se comunicar com eles. Só que isso ele faz pouquíssimas vezes durante o livro. Quando eu vi a primeira vez ele fazendo, eu pensei, ai que legal agora, nossa, a gente vai se comunicar com muitos espíritos. E aí vai ser sinistro. Porque até então eu ainda tava esperando um terror, né, um suspensezão. E aí não aconteceu. A narrativa do autor é um pouco difícil, porque ele tá falando de uma coisa, aí termina o capítulo, ele já pula pra um outro negócio, e aí depois volta. É meio confuso mesmo, assim. Não é uma narrativa que eu tenha adorado acompanhar. Então eu demorei um pouquinho mais pra ler. Às vezes eu tinha que voltar algumas páginas porque algumas palavras e frases não faziam sentido nenhum pra mim. Então se você for ler esse livro, você já sabe o que esperar dele. Confusão. Mas eu posso dizer pra vocês que a parte final, onde realmente acontece o confronto, porque obviamente vai acontecer, ainda bem que aconteceu, entre o Andrew e essa criatura, é um confronto bem curioso, bem, assim, divertido de acompanhar, mas como eu disse, algumas coisas vocês também não vão entender, porque é umas descrições muito loucas e você fica tentando imaginar aquelas criaturas que ele descreve e mesmo assim fica difícil. Mas foi um confronto bem legal, assim, eu curti mesmo essa ação do final. Caso vocês tenham já lido, por favor me deixem comentários, porque são poucas as pessoas que eu já vi lendo esse livro. Eu gostaria de conversar um pouco mais sobre ele. Obviamente eu não achei um livro sensacional, eu acho que é um livro bem específico, bem segmentado, então não sei se vai agradar muita gente, né, por conta disso. Caso você tenha interesse, o link da compra do livro vai estar aqui na descrição. Podem esperar uma edição bem bonita, como sempre, mas eu ainda não fiquei feliz com esse título que foi dado ao livro, porque eu acho que teria outros títulos que serviriam muito melhor e que fariam a gente olhar e entender talvez do que trataria o livro. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!